Bom dia, meninas. Mais uma vez a gente está aqui para abordarmos mais uma matéria que o professor Elton leciona, tá? Durante essa semana a gente já viu filosofia e sociologia, e na aula de ontem, quinta-feira, história, né? Começamos aí a pré-história. E hoje, sexta-feira, vamos começar a trabalhar com arte. A gente fecha esse capítulo aqui com arte. E o nosso primeiro assunto é, em arte, a renovação artística e cultural da segunda metade do século XIX. Esse é o capítulo 1 do nosso módulo de arte. E eu já convido vocês a acompanhar essa aula com o professor Wellington, ok? Professor, essa renovação artística que o senhor está ponderando, ela menciona o quê? Ela trabalha o quê a partir do século XIX? O que é que vai surgir para mudar o contexto dessa arte? O que é que vai surgir para trazer, por exemplo, uma nova roupagem na arte do século XIX? E aí então, pessoal, destaco para vocês o seguinte, alguns acontecimentos que irão ocorrer no século XIX que marcará essa arte vai ser muito importante para caracterizar esse período, como por exemplo a Revolução Industrial que ocorre na Inglaterra, que vai relacionar esse período, esse contexto, com as novas relações que irão surgir, sejam sociais, econômicas ou culturais. Então, a Revolução Industrial irá trazer também para aquela sociedade uma mudança econômica, uma mudança social, cultural, mas também o poder aquisitivo, primeiro ano, vai fazer com que essas pessoas agora tenham maior facilidade, uma maior oportunidade de ter acesso à diversidade, ao campo diverso de arte ou da arte. Outro fator importante que vai trazer uma diferenciação no século XIX, no contexto que estamos trabalhando, são as novas tecnologias. E essas novas tecnologias, a forma como o período vai estar vivendo, vai revolucionar a arte desse período. No contexto do século XIX, Paris vai se tornar o centro da arte europeia e novas criações artísticas marcarão esse cenário artístico. O mercado da arte, de colecionadores, de pessoas que até então não tinham a influência antes do século XIX, por exemplo, no século XVIII, no século XIX, a gente vai estar vivendo aqui um movimento expressivo em Paris, nos cafés, nos parques, na forma de expor o pensamento do artista daquela época. E é nesse contexto aqui do século XIX, primeiro ano, que vai surgir um movimento conhecido como impressionismo ou arte impressionista. Professor, aqui eu tenho uma das artes da época em um baile, né? E você pode observar, baile no Moulin de la Galère, na França, em Paris, que era, na verdade, ocorria constantemente esses eventos nesse contexto de Paris do século XIX. É um momento em que a história da arte em Paris ela ganha força e sua reprodução ela acaba, por exemplo, indo para a pintura, né, para a forma de expressar o cotidiano. Isso aqui caracteriza já uma das artes impressionistas do período. E por que o termo impressionista? Impressionar, caracterizar, chamar a atenção, tá? Essa arte aqui, pessoal, é uma arte do francês Pierre-Auguste Renoir, né? Renoir, se podemos chamar assim, e ela data, se vocês observarem aqui, de 1841 a 1919. O impressionismo, que vai surgir aí a partir do século XIX, com essas novas características, ele vai caracterizar-se pelo seguinte, que é importante que vocês tomem nota, tá? O que foi esse movimento impressionista, pessoal? Quando ele surgiu, tá? Então, o impressionismo, ele surge na década de 60 do século XIX, mais ou menos por volta de 1860,
né, nesse contexto aqui, a 1870, exclusivamente na França. Então o impressionismo ele é originário da França e vai ser um movimento artístico, ó, que surge na pintura europeia, e o nome deriva, como eu já disse lá atrás, comentando anteriormente, de impressionar, de chamar a atenção, de registrar aquilo que se via no dia a dia ou no cotidiano das pessoas. Um dos artistas, ou um dos precursores, ou um dos fundadores do impressionismo vai ser o Claude Monet. Aqui, ó, Claude Monet. Observe na obra aqui dele, né? Nascer do Sol, de 1872, é uma representação impressionista. Eu também trago em relação ao impressionismo as suas características. Professor, quais são as características do impressionismo? Essas características aqui, primeiro ano, e aqui eu chamo a atenção para um detalhe. Esse tema impressionismo é assunto de teste da gente. Uma das avaliações, além do que a gente já está fazendo, como a apresentação daquilo que eu já falei para vocês, vai ser um teste. E essa aula agora é característica de um dos nossos testes, o impressionismo. Tá? Então eu preciso saber muito bem do que se trata. Vejam só aqui, impressionismo, eu preciso saber o que é impressionismo. Professor, eu sei o que é impressionismo? Sei. Onde ele surgiu? Sei. Quem é um dos principais fundadores? O Claude Monet. Tá? Quais são as principais características, primeiro ano, desse impressionismo aqui que o professor Hélio está abordando? Vejam só vocês. Características impressionistas. Essas características, primeiro ano, impressionistas, elas são muito importantes que vocês registrem também para que vocês não se percam na hora que eu estiver, por exemplo, cobrando essas características, tá? Então veja aqui você, ó, uma das características impressionistas: a pintura deve mostrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz do sol, ou seja, a luz do sol, a claridade, a sombra, a forma como ela é pintada é uma das características do impressionismo, determinando o momento, se é manhã, se é tarde, se é noite. E o intuito dessa arte aqui é impressionar quem vai assisti-la, quem vai vê-la. As cores da natureza mudam constantemente, dependendo da incidência da luz do sol. Se a gente observar, por exemplo, aqui, ó, nessa arte, a gente consegue conceber muito bem que eu estou aqui num período matinal, né, não tem muita sombra, e a claridade nos denota isso, tá? Já aqui você consegue perceber que eu tenho sombras, né? Em alguns pontos você percebe que o sol irradia aqui na uva da mulher, né? E clareia, tem alguns pontos de sol, ó. Aqui eu tenho umas sombras. Então a forma como o artista pinta no impressionismo chama atenção para quem vai, por exemplo, apreciar a obra de arte desse contexto. As figuras não devem ter contornos nítidos, verdade. Se você observar essa imagem aqui, ó, eu tenho aqui certinho tudo desenhado perfeitamente? Não. Eu tenho aqui a imagem da criança bagunçadinha, né? Se você voltar um pouquinho na arte anterior, você vai perceber a mesma coisa. Você percebe como que está meio borrada a imagem, né? Então, esses contornos nítidos não existem na arte impressionista. Então, as figuras não devem ter contornos nítidos. As sombras devem ser luminosas e coloridas, tal como a impressão visual que você vai ter. Aqui o que eu já te mostrei nessas duas artes aqui. De acordo com o seu livro, a gente vai perceber também outro movimento, pessoal, que é conhecido como a virada do século. E essa virada do século é a forma, né? Ou seja, do século XIX para o século XX, né? Mas o destaque aqui, a forma como esse século vai passando, leva em consideração aí também que essa arte vai modificando. Lembra que eu falava a vocês na aula de fontes históricas ontem em História? Pois da mesma forma que ocorre a mudança temporal dentro da história, ocorre também na arte. Ora, a arte do século XIX vai ser uma, a arte do século XX vai ser outra. Mas como será essa arte aqui da segunda metade do século XIX? Vamos ver. O que é que ocorre, pessoal, nessa segunda metade do século XIX? Eu preciso antes
mostrar para vocês o contexto histórico dessa arte da segunda metade do século XIX. Quando eu falar segunda metade do século XIX, eu estou falando aí, pessoal, basicamente dos anos 1880, tá? Nessa faixa aqui, 1885, por aí, tá? Então, o contexto histórico para o que está acontecendo nesse momento, que é o contexto histórico, toda vez que eu falar assim, o contexto histórico da época, estou dizendo o que está ocorrendo naquele contexto, naquele momento do século XIX. Então, o que é que ocorria nessa segunda metade do século XIX? A Revolução Industrial, que vai ser ali no século XIX, na segunda Revolução Industrial, e a Primeira Guerra Mundial. Então, vocês vão ver mais adiante, agora não, mas lá próximo do segundo ano, o tema Primeira Guerra Mundial que vocês viram no nono ano. Mas a Primeira Guerra Mundial, pessoal, ela vai estar entre o século XIX e o século XX. Quando eu falar isso aqui, 1885 a 1914. 1914, primeiro ano, é o ano que deu início à Primeira Guerra Mundial, tá? Então, quando eu cito aqui, veja, Primeira Guerra Mundial, no início do século XIX, no século XX, a sociedade passava por diversas transformações. Imagine você sai de um movimento de revolução industrial e lá no século XX, por volta de 1914, ocorre a Primeira Guerra Mundial. Então o mundo vivia uma intensa transformação, seja por guerra, por doenças, por pandemia, e a arte representava essas transformações desse momento aqui, tá? Destaque-se aí os avanços, como eu disse antes, tecnológicos, até porque necessitava-se de confrontar o opositor, progressos, indústrias, descobertas científicas, dentre outros acontecimentos que ocorriam nessa virada do século XIX. Então, pessoal, nesse sentido aqui, a arte demonstrou a necessidade de propor novas estéticas e de fruição artística pautada na realidade vigente, ou seja, ocorria a Primeira Guerra Mundial, a arte vai estar representando que momento da história? Representando cenas dos horrores da guerra. Ocorria a Revolução Francesa, então essa arte desenhada, essa arte pintada vai estar representando, por exemplo, o cenário da Revolução, o cenário da burguesia, tá? Sempre nessa perspectiva, sempre nesse contexto aqui. Outra situação relevante é a arte moderna. E nesse caso aqui a gente vai mergulhar no nascimento da arte moderna. Professor, como tudo começa? Pessoal, a arte moderna ela tem o seu início, ela tem sua origem no século XX. Professor, o que é século XX? Pessoal, quando eu falar assim, 1900, eu estou falando ainda do século XIX. Por quê? 19. Passou alguma coisa aqui? Não. Então, 19. Mas veja aqui que eu vou fazer agora. 1920. Imagina aqui, eu tenho 19 aqui do mesmo jeito, porém passou um número. Tá diferente aqui de 00? Diferente de 00. Tem. O que é que está diferente de 00? O 2. Então eu faço sempre mais um. 19 daqui, mais um que passou. Passou de 00 aqui, mais um sempre, pessoal, tá? Veja aqui, vou colocar de novo. 1900. Passou 00 aqui? Não, tá 00. Não passou nada de 00. Então, que século é esse? 19. Tá? Vou te mostrar de novo. 1910. Passou de 00 aqui? Passou. Passou quem? 1, Passou 1. Então vai ser século o quê? Acrescento mais um. Passou de 00, sempre acrescento mais um. 19 mais um, século 20. Então, o século 20, pessoal, é o século que vai levar a marca aqui das transformações na modernidade. Então, a história da arte moderna, ela é, na verdade, a arte do século 20. A arte moderna, ela vai caracterizar, na verdade, primeiro ano, a oposição às formas clássicas, aos modelos antigos de arte, Então, a arte moderna ela vai surgir no final do século XIX com a pintura e com a escultura.
O que é importante vocês observarem aqui, pessoal? Imagine que no meu teste eu coloco assim: a arte moderna vai surgir no final do século XIX com a arquitetura e com a pintura. Estaria correto afirmar isso? Não, porque a arte moderna ela surge no século XIX com a pintura e com a escultura. Então fique atento para essas transformações nas questões do professor Wellington, para vocês não errarem, tá? A questão de cola da internet, vocês não vão conseguir ter muito. As provas são muito elaboradas por mim. Então, não vejo necessidade, vocês têm que prestar atenção de fato à aula, tá? Então, qual que é o objetivo dessa arte aqui, pessoal? O objetivo dessa arte aqui era romper com os padrões antigos mesmo, os artistas que até então consideravam-se como modernistas no contexto da arte, eles vão buscar constantemente novas formas de expressão. E para isso vão utilizar recursos como cores vivas, figuras deformadas, cubos, cenas sem lógicas, enfim. Aqui eu tenho alguns exemplos aqui embaixo, ó. A gente vai ver cada um desses aqui, tá? E dentro desses artistas eu tenho aqui, por exemplo, na arte moderna, esses homens aqui, ó. Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisler, Edgar Degas, Paul Cézanne e Camille Pissarro. Esses nomes são artistas que representam a arte moderna, primeiro ano. Ainda sobre impressionismo, e por que eu estou batendo nessa tecla aqui, pessoal? Porque você precisa conhecer esse assunto, você precisa entender esse assunto. É extremamente necessário que você domine a arte impressionista, tá? Então, o impressionismo, ele vai ser um movimento artístico que surgiu na França no século XIX, que criou uma nova visão conceitual de natureza, utilizando pinceladas soltas com ênfase na luz nos movimentos. Observe que, de novo, eu tenho aqui algumas características, né? Eu não tenho uma nitidez da imagem, né? Essa é uma das características do impressionismo. E quando você olha aqui, você vê um cenário que envolve luz e sombra, ou seja, a projeção do sol para o impressionismo é muito importante. Se é manhã, se é tarde, se é noite, enfim. O artista impressionista se propõe a representar objetos de acordo com suas impressões pessoais, ou seja, ele vai pintar, ele vai desenhar, ele vai criar aquela imagem de acordo com o que ele está vendo, tá? Ele não vai modificar o cenário, porém, ele vai torná-lo aquela imagem, uma imagem que impressione, que chame a atenção, tá? E ele não vai preocupar, por exemplo, com regras estabelecidas. Então, isso aqui vai ser uma quebra de padrões, uma quebra de paradigmas. Geralmente, as telas eram pintadas ao ar livre, né? Eu chego ali, por exemplo, na praça de Rio Real, coloco uma tela para começar a pintar e começo a olhar ali para aquele onde tem os peixes e começo a pintar ali. Pronto. Seria uma pintura natural, tá? Representando uma arte impressionista do período aqui do final do século XIX. Olha aqui, pessoal, uma arte impressionista que está no seu material didático também, tá? A Moça no Trigal de Eliseu Visconti. É uma arte impressionista. Observe que há uma claridade, né, que chama a atenção. Eu tenho aqui, se você observar direitinho aqui por trás, sombras, ó, que denota um período aí de tarde, né? Ela está colhendo trigos. E essa é uma representação impressionista desenhada ou pintada pelo Eliseu Visconti. A característica desse impressionismo, né, é muito relevante que se note, que vocês observem o seguinte, que haja cor. Esse era o pensamento, né? Quanto mais cor, melhor para chamar a atenção. Essas cores que o impressionismo vai carregar com ele para chamar a atenção é muito importante, porque quem vai defender essas características? O Manet, Edouard Manet. Cuidado porque tem Manet com A e Monet com O, tá, pessoal? São dois artistas diferentes, não é a mesma coisa, certo? Manet e Monet. O Renoir e o Degas, Edgar Degas. Vocês verão daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês algumas circunstâncias, algumas situações
fizeram com que o impressionismo viesse a surgir. Professor, mas o que fez esse impressionismo surgir? Professor, o que deu origem a esse impressionismo? Eu te digo aqui agora, veja só, ó, circunstância para o aparecimento do impressionismo, ou seja, o que marcou esse impressionismo, o que fez com que ele viesse a aparecer na história da arte, pessoal. Então eu destaco para você a reação contra os conteúdos que permitiam salões oficiais, reação contra os conteúdos da pintura dos salões oficiais, né? Pintava-se muito naquela época a festa dos reis, né? Os banquetes, os salões de festa da nobreza, mas não se pintava algo com essa característica. Então o que é que vai acontecer aqui? Os artistas que vocês viram aí atrás, os impressionistas, como o Monet, o Manet, Edgar Degas, né? O Pissarro, esses artistas aqui, eles vão contrariar esse tipo de arte que representava os salões oficiais, como eu disse a vocês o que era, tá? A consciência da consciência da fugacidade. O que é fugacidade, pessoal? A fuga, né, da vida moderna. A ideia aqui agora era tirar a correria dos grandes centros, a loucura da capital, era mostrar um pouco mais da natureza, era representar o natural, né? Então o objetivo aqui da arte impressionista era justamente esse, tá? Experiências óticas diversas, né? Essa era outra visão dos artistas, né? Eu não ficava somente focado naquela arte de salões, naquela arte da nobreza, naquela arte que representava o rei. Agora eu vou mais além, eu vou mostrar outras diversidades de arte. Inovações técnicas nos materiais, como eles utilizavam, além do pincel, né? Novas técnicas de pintura, a posição que se pintava, os detalhes que se observava no olhar daquela pintura. Então tudo isso vai caracterizar, por exemplo, a arte impressionista. Outro evento que vai marcar o século XIX, primeiro ano, vai ser a fotografia, que vai mudar, por exemplo, o pensamento artístico do século XIX. E essa fotografia aqui, pessoal, o seu livro também traz uma abordagem sobre a fotografia. Vai ser muito importante porque vai começar a registrar eventos da nobreza, eventos que ocorreram naquele contexto, eventos como a Primeira Guerra Mundial, né, que vai ser final do século XIX, início do século XX. Então a fotografia vai ter um papel muito importante a partir do século XIX. Já se inicia ali por volta, primeiro ano do século XVIII, meados do século XVIII e século XIX, né? E eu tenho aqui um dos representantes, né, que vai ser considerado o inventor da fotografia, que é o Giuseppe Nicéphore Niepce, né? Ele era um francês. Ele vai ser o inventor da fotografia e vai obter as primeiras imagens fotográficas. O que é interessante aqui nele, pessoal? Vejam só essa situação. Ele é um inventor, né? Ele obtém as primeiras imagens fotográficas, mas o que acontecia nas primeiras imagens fotográficas do Giuseppe Nicéphore Niepce? Demorava cerca de 8 horas para produzir uma imagem real. Então, assim, havia uma demora absurda em relação à imagem fotográfica dele. Mas aí, o que é que vai fazer com que o inventor, ou seja, quem fica conhecido, né, como inventor da fotografia, apareça no cenário? Quem ficará conhecido como inventor da fotografia, de fato, vai ser o Louis-Jacques Daguerre. É outro francês, tá? Então é interessante aqui que eu tenho um inventor da fotografia, mas em circunstâncias de demora para que a foto ficasse pronta, né? O que leva o título de fato vai ser o Louis-Jacques. Eu tenho também a arte brasileira no final do Império e início da República, ou, em outras palavras, final do século XIX e início do século XX. Professor, o que eu tenho no final do século XIX? A queda do Império Brasileiro, a queda do Segundo Reinado. Então, no final do século XIX, eu tenho a queda
do segundo reinado. E o que é que eu tenho no início do século XX, professor? 1910, 1905, eu tenho a proclamação da República. E é isso que a gente vai ver aqui agora, primeiro ano. Pessoal, a arte brasileira do final do século XIX é a arte do Império. E essa arte do Império no final do século XIX, ela vai surgir em uma época em que o crescimento econômico marcado aqui no final do século XIX, a economia vai estar pautada no café. Então eu vou representar aqui os barões de café, né? A priori, os casarões, né? Então é uma arte que vai mostrar de fato uma riqueza colonial, uma riqueza imperial, e vai de certa forma excluir uma outra sociedade que não entrava nessa arte aqui, tá? Então, diante disso aqui, eu vou ter também no Brasil um início da industrialização, né? Os trens, o bondinho, o Rio de Janeiro, que já vai também caracterizar um período aqui dessa sociedade, dessa arte do século XIX no Brasil, tá? Ao mesmo tempo que eu tenho uma arte que representava uma nobreza no bonde, no trem, os casarões, os barões de café da época do século XIX, eu vou ter a oposição de um grupo de pessoas que vai mostrar o trabalhador no campo, passando pela sua miserabilidade. Ou seja, o proletariado, aquele que luta dia a dia para sobreviver também. O que na verdade passa a ser mostrado a partir de agora? Esses dois mundos. Então a arte brasileira do século XIX é uma arte que vai mostrar os dois mundos. O mundo de um grupo elitizado e um grupo do proletário que vivia na situação de miséria, tá, pessoal? Aqui eu tenho um exemplo da arte do século XIX no Brasil, que o seu livro também aborda, né? E é a demonstração de como que era vista a arte pelo lado do proletário, a arte pelo lado da miséria, né? Era dessa forma aqui, ó. Eu tenho aqui essa arte, o Caipira Picando Fumo, de José Ferraz de Almeida Júnior. É uma arte de 1850 a 1899, né? Um período do segundo reinado, um período da proclamação da República também, e mostra aí a pobreza do interior do Brasil, né? Observe que eu estou mostrando para você aqui a diversidade no quesito arte, tá? Outra arte importante desse período vai ser o quadro Independência ou Morte, do Pedro Américo de Figueiredo de Melo, onde ele representa aqui a independência do Brasil, né? É claro que esse quadro ele tem todo um floreamento, tem todo o romantismo, aponta-se nesse quadro aqui, pessoal, que aqui eu tenho, deixa eu só pegar aqui, se observar aqui embaixo, ó, tem um riozinho, né? O cavalo pisando na água aqui, ó, que é chamado Riacho do Ipiranga, onde o Dom Pedro proclamou a independência com a sua espada, como vocês podem ver aqui, ó, tá? De um lado eu tenho aqui uma nobreza, né, representada com seus cavalos pomposos, que não era isso, não passava de burrinhos, né? Eu tenho aqui a casa do campo e eu tenho aqui alguns trabalhadores vestidos miseravelmente, demonstrando uma situação de pobreza no país, no interior do Brasil. Observe que eu estou te mostrando aqui uma característica de uma arte que ela se distingue no Brasil do século XIX entre riqueza e pobreza, tá? Já nesse contexto. Na arquitetura, pessoal, eu também tenho a chamada Arte Nouveau, que vocês têm no seu material didático aí. Essa Arte Nouveau, ou Arte Nova, né? Ela vai ser muito relevante para que a gente compreenda a partir de agora a nova tendência artística que vai surgindo. E a Arte Nouveau é um termo que teve sua origem em Paris, né? Em 1895, e ela vai ser chamada de L'Art Nouveau. L'Art Nouveau. Origina-se de fato, ela origina-se na Inglaterra, no pós-segunda Revolução Industrial, e rapidamente se espalhou por toda a Europa, pela Europa e pelos Estados Unidos. Mas a origem da Arte Nouveau, de fato, é nas galerias de Paris, mas a sua base é na Inglaterra, tá? Então, utiliza materiais como
De que ela é feita, professor? Ela é feita de materiais como metal e vidro, e vai se opor, vai ser contrária à produção em massa de personalização de produtos. Professor, o que é personalização de produtos? É eu colocar rótulo de alguém, referir-se a alguém nessa arte aqui, né? Tipo um rei ou alguma coisa assim, e colocar essa arte lá representando uma figura da sociedade, enfim. Era contrário a isso, tá? Vai ter influência de William Morris e o movimento Arts and Crafts nesse contexto aqui também, e vai ter seu apogeu no ano de 1900. O que é o apogeu, pessoal? O ápice, né? O melhor momento da Arte Nouveau vai ser no ano de 1900. Veja aqui, pessoal, as principais características da Arte Nouveau. Eu tenho aqui, ó, o exemplo da Arte Nouveau, né? Da arte nova, né? Como que era. Aqui eu tenho um casarão, né? Porta do Castelo de Berangue, em Paris. Eu também tenho aqui, ó, Casa de Arte Nova, no Porto Manuel de Souza, Espanha. E as principais características, de novo, eu tenho aqui da Arte Nouveau, ó, que também estava presente. Lembra que tinha vidros, né? Cristais, ó. A Arte Nouveau é objetos decorativos, também ela estava presente aqui. Mas também eu quero destacar para vocês aqui, pessoal, outra arte muito importante desse período, do século XIX, a música no século XIX. Pessoal, a música vai ser uma do tipo de arte que mais vai se diferir, que mais vai se diferenciar da pintura, da arquitetura, né? Da escultura, enfim. Então, no século XIX, essa música aqui, pessoal, ó, ela é diferente de outras artes. Por quê, professor? Como a literatura e belas artes, o projeto civilizatório aqui, ó, presente na música, vai ser mais contraditório. E o que é que eu chamo a atenção aqui de vocês, pessoal? Porque na música que agora, quem vai ter mais condições, quem vai ter mais condições de participar dessa música aqui, vai ser uma elite social, tá? A boa sociedade, né? Aqueles que tinham condição, os nobres. Então, o que na verdade, eu estou afirmando para você? Que na arte musical, quem vai ter o acesso a essa música ou coisa parecida, vai ser uma nobreza. E o restante da sociedade não vai ser excluído desse processo musical. Haverá uma outra musicalidade que chegará até as ruas, né? Que na verdade vai ser um misto de a música que a sociedade vai estar ouvindo, vai ser um misto de festa religiosa com algo profano, né? E isso vai ser muito comum. Era muito comum se ouvir música de eventos religiosos, mas a música, por exemplo, clássica, só a nobreza tinha esse acesso aqui, uma vez que era muito complicado também os acessos. E de que forma também esse grupo elitizado chegava a conhecer a música? Através do salão, de concerto, né? E já o povo da rua ouvia em clubes, na própria rua, no Populares ou na Festa da Penha. A Festa da Penha, que ocorria no Rio de Janeiro, era um evento aberto ao público. Ou, se fosse olhar no popular, seria o baile funk na rua, né? Desculpa aqui a expressão, mas seria mais ou menos isso, onde todos tinham acesso, ok? Já a nobreza, não, a nobreza tinha acesso no salão, nos salões fechados, né? Nos concertos, nos teatros, mas o povão não tinha esse acesso à música. Então, pessoal, é notório que vocês observem aqui que a música erudita, o que é a música erudita, professor? Era a música clássica, a música onde só o nobre ouviria, só a elite ouvia, né? Vai ser mais acessível a essa elite. Já a música popular é mais acessível ao grupo popular. Então observe que, mais uma vez, a gente tem essa distinção de quem ouve e quem não ouve determinada situação. Pessoal, eu quero aqui agradecer a atenção de vocês nessa primeira aula de arte do capítulo 1. A gente conclui o capítulo 1 aqui, tá? Eu chamo a atenção para que vocês peguem o seu material didático. Espero que vocês tenham anotado muitas coisas dessas informações, porque elas servem para o nosso teste, tá? E segue aqui as mesmas orientações das matérias de filosofia, sociologia e de história, tá? Vocês vão procurar
um trecho, um subtítulo, uma frase, uma manchete que fale sobre esse assunto que o professor acabou de explicar. Vocês vão anotar no caderno, por exemplo, esse subtítulo, essa frase, esse trecho, coisa parecida, e trazer na aula do dia 19, tá? Na aula do dia 19, para você apresentar a sua manchete, o seu subtítulo, a sua informação e falar sobre ela, ok? Então, a todos um forte abraço e um bom final de semana.